Fala pessoal, tudo bom? A ideia de hoje é o seguinte: passar pelo desafio da galeria que nós fizemos a proposta e mostrar como a gente pode utilizar um pouco de JavaScript aqui para trocar as fotos de forma dinâmica, beleza? Como a gente já conhece um pouco a base, como é que cria um arquivo HTML, como que cria um arquivo de script, como que a gente cria um arquivo CSS, vamos pular essa parte, né? Então, já deixei criado aqui um index HTML, um arquivo de script para mostrar o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu apagar isso aqui, que a gente vai fazer isso na hora. E o CSS pronto, beleza? Se vocês quiserem copiar o exercício, deem um pause agora na tela de vocês. Copiem essa pasta CSS. Quando terminar, dá o play novamente e segue aqui com aula, tá bom? Então vamos lá. Para a gente criar a nossa galeria, a gente vai criar uma estrutura simples aqui para a gente exibir isso em tela, certo? A primeira div, deixa eu colocar nossa caixa, né, onde vai ficar tudo organizado dentro dela. Dentro dessa caixa, a gente vai ter uma galeria. Então, criar uma div galeria. Dentro da nossa galeria, a gente tem algumas coisas aqui. Uma é a nossa imagem principal e a outra é as miniaturas, certo? A gente tem uma imagem e, deixa eu pegar o estilo dela aqui, a gente vai usar o ID para estilizar. Então a gente vai vir aqui, ó, que é um ID, e colocar imagem principal igual está aqui no CSS, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente vai ter agora as nossas miniaturas. Então vamos criar uma div para organizar as nossas miniaturas. Miniaturas. E dentro dessa div onde vai estar as miniaturas, nós vamos colocar cada miniatura, que aí vão ser algumas imagens. O desafio propôs usar 3 imagens. Então, vamos vir aqui e colocar essas 3 imagens. Aqui uma imagem. Criar uma classe para estilizar isso aqui depois, chamada miniatura. Ok? E aí, como são 3, vou colocar 3 tags de imagem aqui dentro. Eu já deixei separado uma pasta com 3 fotos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que botar o caminho da foto aqui, certo? Logo, eu venho aqui, ó. Opa, deixa eu acertar meu teclado, ó. Fotos, imagem 1. Da foto 1 aqui. Mesma coisa, ó. Barra, fotos, foto 2. A gente não precisa nem colocar essa barra aqui para falar a verdade, né? Deixa eu escrever direto, ó. Fotos. Tem fotos. Foto 3. E pronto. Aqui a gente já tem as 3 imagens. A gente olhar aqui, ó. Olha, já tem 3 imagens que aparecem aqui, mas não fazem nada. De início, eu já quero deixar uma imagem aparecendo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e já coloco, por exemplo, a imagem 1. Aqui em cima, onde vai estar a nossa imagem principal. Se eu olhar aqui, ó, olha que legal. Já tem uma imagem. Só que, se eu clicar, eu não consigo fazer nada. Então, o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos usar o JavaScript para criar funcionalidades. E aí, tornar o nosso script um pouco mais dinâmico. Tudo bem? E a gente vai fazer isso agora com o nosso código. Então, deixa eu fazer um negócio legal aqui, ó. Olha que bacana. Já separa aqui do ladinho que a gente consegue olhar o código e olhar o resultado. Beleza? Vamos lá. Existe algumas formas da gente fazer isso. Beleza? Uma é, por exemplo, quando eu clicar numa foto, aqui, eu mudar essa foto aqui de cima, certo? E eu posso fazer isso aqui através de um clique, que a gente ensinou anteriormente. Eu vou passar aqui nesse esquema e quero mostrar um negócio novo para vocês também, tá? Mas antes, lembra que a gente vai ter que pegar esse elemento de imagem
para conseguir saber qual é o valor dessa foto, e aí sim trocar essa foto aqui em cima. Então lembra que a gente utiliza o ID para poder identificar esse registro? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente vem aqui, vai criar o ID, e eu vou chamar de miniatura. Deixa eu abrir o negócio sem querer aqui. Vou chamar de miniatura também. A diferença é que eu vou botar o número 1 igual na foto. Deixa eu copiar aqui para a gente adiantar. Eu venho aqui e vou replicar isso. Só que aqui eu vou mudar para 2 e aqui eu vou mudar para 3. E eu sei que quando eu clicar nessa foto eu pego a miniatura 1, quando eu clicar nessa foto eu pego a miniatura 2 e quando eu clicar nessa foto eu pego a miniatura 3. Vou pegar o valor desse source aqui e vou colocar no lugar desse. Tudo bem? Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar funcionalidades. Né? Ao invés de usar o script aqui, eu vou até pegar esse arquivo e vou tirar isso aqui porque não precisa, como eu paguei o arquivo, e vou fazer aqui para a gente conseguir ver tudo junto. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso saber quem é essa imagem principal toda vez que eu precisar trocar, correto? Como é que eu faço isso? Lembra que na última aula a gente falou que a gente pode guardar algumas propriedades dentro de variáveis? Por exemplo, uma forma de criar uma variável é utilizar o const. Então, eu venho aqui e faço const e coloco qual é o nome dessa variável. Né? Essa variável é a caixinha onde eu vou guardar o valor. Vocês lembram bem disso aí que a gente passou um pouco disso na última aula? Então eu vou chamar assim, eu vou chamar essa const com o mesmo nome do ID. Fica fácil para a gente aprender, né? Então a gente tem essa referência. Eu vou falar que ela é igual. E outra coisa bacana que a gente conversou. A gente está trabalhando com arquivos que são documentos, certo? Quando a gente está trabalhando com JavaScript, mexendo com esses documentos na web, a gente tem acesso a uma propriedade chamada document, né? Essa document ela deixa a gente fazer a edição desse documento. E aí, por exemplo, se eu escrever document aqui e dar um ponto, ele vai mostrar para mim várias coisas que eu posso fazer, várias funcionalidades que eu posso explorar do JavaScript. Só que o que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar esse elemento dele, saber quem é esse elemento, pelo ID dele. Para quê? Trocar esse source. Então é bem sugestivo. Se eu quero pegar um elemento pelo ID, eu uso a forma de expressar isso em inglês, que é pegar, usar o get, para pegar o quê? Esse elemento aqui de imagem. Então, element. E aí, por onde que eu quero pegar esse arquivo? Pelo ID. Então, by, pelo ID. Tem que ser mais ID, por isso. By ID. Olha que legal. Lembra quando a gente fala de funções? Esse get element by ID é uma função do JavaScript. E ele espera uma informação. Né? Mas antes disso, quando a gente usa funções, lembra que a gente falou que tem que usar o parênteses? Assim a gente vai executar uma função, que é uma ação, que vai fazer alguma coisa para a gente para ajudar o nosso processo. Então, get element com ID, ele quer pegar o elemento exatamente pelo ID. E como a gente faz isso? A gente vai pegar o nome dela aqui. E lembra que está em aspas, então a gente vem aqui, copia em aspas e cola aqui dentro. Pronto. Nesse momento, eu já tenho o elemento dessa imagem aqui pelo ID. Então, se eu quiser, eu consigo trocar o valor que está dentro desse source, que é essa foto 1. Posso colocar foto 2, foto 3, e assim por diante. E como eu faço isso? Eu preciso criar funcionalidades. Por quê? Porque eu quero criar uma ação. Bacana. Mas o que para que essa ação? Toda vez que eu fizer alguma coisa, clicar num botão, eu quero que essa função seja executada. Lembra? A gente pode utilizar um onClick para isso. Então, eu preciso primeiro criar uma ação para que ela seja executada. Eu vou passar como uma instrução. Então, beleza. Quando a gente cria uma função, nós utilizamos a palavra para a função em inglês, function. Dessa forma, function. Ok? E aí, como é que a gente cria uma função? O primeiro passo é dar um nome para ela. Então, o que eu quero fazer? Nessa função, eu quero trocar a imagem, eu quero pegar a imagem 1 da miniatura 1 e colocar lá na foto principal. Então, eu vou chamar aqui de mudar imagem para
miniatura 1. Aí, função. Lembra que eu tenho que abrir e fechar parênteses? Quando eu crio um. E aí, lembra que no CSS tem uma brincadeira que a gente faz? Que a gente bota entre chaves todo o estilo de uma classe. Né? Aí a gente abre chaves para começar a escrever e fecha para dizer onde acaba. Na função é a mesma coisa. Então, todas as ações que vão acontecer dentro de uma função, elas precisam começar em um lugar e terminar em outro. Como é que eu digo que ela começa em um lugar e termina no outro? Através de chaves. Opa, deixa eu... Isso. A gente tem uma chave aqui que abre e uma chave que fecha. Esse sinalzinho aqui, ó, vou aproximar um pouco mais. Esse carinha aqui se chama chaves. Né? Vou voltar um pouquinho aqui. E aí, o que eu faço agora? Eu vou executar as ações que eu quero dentro dessa funcionalidade. Ele vai executar alguns passos. Né? Então, por exemplo, qual é o primeiro passo? Eu quero mudar o source, o src, da imagem principal. Para qual imagem? Eu quero botar a imagem 1. Então, o que eu faço? Eu preciso primeiro saber qual que é esse source. Eu poderia muito bem pegar essa foto aqui e passar como um parâmetro. Mas se eu quiser fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica, para a gente explorar algumas habilidades, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai pegar esse elemento pelo ID. Então eu vou copiar isso aqui para facilitar a vida da gente. Ó, aqui. E abro e fecho parênteses. E aí, se eu estou pegando o elemento pelo ID, lembra que eu tenho que pegar qual é o ID dele? Ó, miniatura 1. Vou colocar aqui. Pronto. Ah, e agora como é que eu faço para pegar o valor que está aqui dentro e colocar aqui dentro? Lembra que eu peguei o elemento ID, então eu tenho esse carinha, eu posso guardar ele numa variável. Então como é que funciona? Eu vou usar o const, como a gente já disse assim, e eu vou dar um nome. Eu vou chamar de foto 1. O nome da constante pode ser qualquer coisa, gente. Então, assim, eu vou fazer diferente aqui um pouquinho para vocês não acharem que precisa ser o mesmo nome. Pode ser um nome diferente. Então, que foto 1 é igual o elemento que eu peguei pelo ID miniatura 1. Como é que eu troco agora? Aqui, como eu já peguei aqui no início, o valor da minha imagem principal está guardado aqui na variável. Oh, meu Deus, apertei o botão sem querer aqui. Eu pego essa variável, que é uma caixinha. Dentro dessa caixinha eu armazenei esse valor. E venho aqui e falo que miniatura principal ponto src é igual. Bom, ó, miniatura principal é esse carinha aqui, que é a imagem. E ele tem um source, certo? Que é o src. Então eu tenho aqui, ó, ponto source. Quando eu coloco o ponto, eu acesso as propriedades dele. E aí, a minha foto 1 é essa imagem aqui. E ela, por ser uma imagem, também tem um source. Então, eu quero fazer o quê? Toda vez que eu clicar nessa imagem, eu mudar. Então, eu posso vir aqui foto 1.src. O que isso vai fazer? A gente vai pegar aqui a imagem que está aqui dentro, que é essa aqui, esse valor que está aqui dentro, e colocar aqui dentro. Olha que bacana. Então, se eu vier aqui, criar por exemplo, um clique e passar e criar essa função. E usar isso aqui. E lembra que, como é uma função, a gente tem que botar parênteses, salvar. Quando eu clicar aqui, deveria mudar. Só que a imagem já é a mesma. Então vamos fazer para as próximas. Eu vou copiar isso aqui. Ó. A gente vai fazer a mesma coisa para todo mundo. Ó. Criar mais duas aqui, ó, repetido. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome. O que esse nome vai fazer? Vai dizer qual é o nome da ação que eu estou executando, tá bom? Então aqui vai se mudar a miniatura 2 e aqui vai se mudar para miniatura 3, ó. Miniatura 3, miniatura 2. Aí aqui dentro eu estou pegando o elemento pelo ID, que vai ser a minha foto 2, aqui vai ser foto 3. Tá? Aí eu tenho que mudar aqui também, né? Então, foto 2 aqui é foto 2, ó. Aqui é foto 3, ó. Aqui, ó, tem que fazer o quê?
pegar esse ID, senão não vai funcionar. Ele vai querer ficar pegando de cima aqui e botando aqui embaixo. Então, foto 2, foto 3. E o que eu preciso fazer? Criar a nossa ação. Então eu venho aqui também e vou criar agora um clique. Opa. O que eu quero fazer? Eu quero executar essa ação da foto 2. Ó, que legal. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esse aqui de baixo e vou criar um clique aqui. Vou colocar aqui. Tudo bem? Então quando eu clicar aqui, deveria mudar de foto. Viu como é simples? Aqui eu quero explorar mais algumas coisas com você. Tem outras formas de a gente fazer isso. Por exemplo, sem utilizar um pique aqui. Como a gente faz isso? Se eu quiser tirar isso aqui, melhor. Quero ensinar um negócio novo para vocês. A forma de a gente melhorar a nossa forma de escrever e reaproveitar. Tá vendo que a gente está criando várias funções muito parecidas que fazem a mesma coisa? Se eu estou escrevendo um código que se repete várias vezes, eu posso criar uma funcionalidade que eu reutilizo. E é exatamente por isso que existe isso aqui dentro do JavaScript. É para a gente não ficar reescrevendo a mesma coisa toda hora. Isso aqui é a mesma coisa que aqui embaixo, que é a mesma coisa que aqui embaixo. Só que muda o nome da variável, só muda o nome da miniatura. Então, se eu quisesse ter uma única função que resolve o meu problema, como eu faço isso? Primeira coisa, eu vou excluir essas duas funções e vou deixar só uma. Vou tirar daqui de cima também, vou apagar isso aqui. Pronto. Se eu salvar, já não faz mais nada porque não está executando a função aqui, só tem uma função. Vou criar um nome mais bonitinho aqui, tá bom? Mudar foto. Só para vocês saberem que eu posso usar o nome que eu quiser. O que eu quero fazer? Quero toda vez que eu clicar neles aqui, mudar minha foto. E como eu faço isso? Eu quero pegar pelo ID, certo? Aqui, vou tirar esse foto 1 e vou deixar só foto. Ok? Então, em vez de passar esse parâmetro direto aqui dentro, eu consigo criar parâmetros de função. Olha que legal. Eu posso falar que a minha função mudar foto, ela recebe um parâmetro. E que parâmetro é essa? Eu vou falar que eu posso escrever qualquer coisa. Eu posso vir aqui e escrever o seguinte: nome da foto. Ou, por exemplo, Maria. Posso botar o nome que eu quiser. Mas é bacana a gente colocar um nome que representa. E o que significa isso aqui? ID foto. O ID da foto. E aí o parâmetro que está aqui dentro, que é o ID da foto, que é esse aqui que eu vou passar como referência, eu vou utilizar aqui. Então, ao invés de eu fazer isso aqui e escrever o texto, eu pego esse parâmetro aqui que eu falo que a minha função recebe e coloco aqui dentro. Ao invés de criar 3 funções, olha que legal que eu posso fazer. Eu venho aqui botar um clique. Eu vou usar a nossa função mudar foto. E eu vou pegar esse nome do ID aqui. Olha que legal. Como é que eu falei que ela passa um valor por parâmetro? E exatamente isso aqui. Quando a gente passa esse texto aqui dentro do getElementById, que a gente pega essa referência do ID, isso aqui é um parâmetro. Dessa forma que a gente está fazendo aqui. Então, se eu vir aqui colocar... tem que ser aspas simples, né? Porque já tem aqui umas aspas duplas, né? Então tem que ser diferente. Então vem aqui, miniatura 1. Vem aqui embaixo, clique. Mudar foto. Qual o parâmetro que eu tenho que colocar? Lembra que quando a gente vai passar um parâmetro e é um textinho assim, igual esse aqui, que tem que ser uma string? A gente já botou aspas duplas aqui em volta, né? A gente olhar bem aqui, Tá vendo que tem aspas duplas aqui? Então, aqui dentro tem que ser aspas simples, igual esse aqui, Então, eu vou vir aqui, botar aspas simples.
Vamos aproximar um pouco. Eu pego esse nome aqui, ó, miniatura 2, coloco aqui. Aqui no terceiro é a mesma coisa. Eu só refazer o que a gente já fez. Só que em vez de 2 é 3. Vou voltar aqui. Salvar. Olha que legal. Olha como a gente reaproveita aqui o nosso trabalho. A gente tinha uma função. A gente tinha 3 funções. Agora a gente tem uma função só que faz a mesma coisa. Então a gente está começando a reaproveitar, né? Criando um trabalho mais flexível aqui para não escrever tanto código.